Aqui, Original Pessoa. Nem sei por onde começar, sinceramente. E aí, se você se identificar com isso, perceba que eu comecei. Então, quando você quer começar algo, mas não sabe como, não sabe por onde começar, começa. Que provavelmente você vai começar errado. Mesmo se você tiver uma ideia e achar que essa ideia tá certa. Você tiver uma ideia para começar, né? Como eu vou começar? Vou começar assim. Provavelmente não vai dar certo. E se você começar sem uma ideia, ou seja, no puro improviso, igual o que eu tô fazendo aqui agora, provavelmente você vai errar também. E aí, isso vai agregar para você demais, porque você vai acumular experiência. Você vai errar e beleza, clichê, né? Muita gente já fala isso, mas vale a pena ser repetido porque as pessoas param antes de começar. As pessoas não começam com medo de errar. E o tempo passa. Falando em parar e falando em tempo, desde que eu me conheço assim por gente, eu sempre achei interessante foto, vídeo, filme, essas coisas. E a princípio, quando eu era bem jovem, bem infantil, antes de chegar nos meus 10 anos, eu evitava foto, né? Claro, tinha momentos que aquilo acontecia de forma natural, mas eu lembro bem de quando, por exemplo, minha mãe falava: Mateus, vira aqui pra eu tirar uma foto. E aí eu falava: não, para com isso. E consigo trazer isso até um momento recente da minha vida, de quando eu tava em Vancouver, no Canadá. Pela primeira vez eu tinha saído do Brasil e eu tava na rua com amigos que eu tinha feito, né? Entre eles o Ali Argulam, amigo da Arábia, e ele vivia no celular gravando as coisas, ou conversando, né? Ou na maioria do tempo gravando as coisas. E eu lembro que eu falava pra ele com resistência, né? Pô, vamos viver a vida, se tá travado aí, vários momentos eu te vejo, se tá assim e tal, não vale a pena. E depois eu me arrependi muito disso, né? Porque hoje ele tem não sei quantos gigas acumulados de memória no celular desse tempo. Preservou a identidade, né? Do momento, dessa forma. E eu não. Então, às vezes eu peço pra ele, às vezes não, várias vezes. Eu peço pra ele, pô, me envia alguma coisa aí e tal. Mas eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar, lembro que a partir dos meus 10 anos pra frente, hoje eu tenho 23, praticamente 24. Faltam alguns meses apenas. E aí eu lembro que a partir dos meus 10 anos já tinha YouTube e alguma coisa ou outra já dava pra acessar. E aí começou aquele momento de pessoas que estavam gravando seu próprio rosto, igual eu tô fazendo agora, pessoas conversando com a câmera e compartilhando alguma ideia, né? Gerando entretenimento. Eu achei isso muito legal.
E comecei a tentar. Errei, né? Não deu certo a princípio. Quem via falava, pô, pode dar certo, mas continua tentando, porque por enquanto dá pra melhorar. E já passou mais de 10 anos, né? E aqui tô eu, fazendo a mesma coisa. E no meu vídeo anterior que eu postei, eu tava falando por que eu vou parar de falar sobre religião, política. Mas quero lembrar, quem não tá lembrado, porque tá me acompanhando recentemente, ou quem sequer não lembra mesmo, eu comecei a falar, por exemplo, de tópicos da Bíblia antes desse ano, antes do ano passado e antes do ano retrasado. Eu decidi falar da Bíblia abertamente pela primeira vez há uns 3 para 4 anos, quando eu citei uma parte da Bíblia que estava faltando. E que quando essa parte fosse completa de forma adequada, todo o significado daquela parte da Bíblia faria sentido a partir daquele momento. Que se achasse uma palavra que pudesse completar aquela frase. Então, eu sou curioso e venho fazendo conteúdos com esse tema já faz um tempo. Não é de agora que eu comecei. Então, sei lá, às vezes alguém pensa, pô, do nada o Matheus começou a falar disso, não tem nada pra fazer. Então, não é bem assim. E por que então que eu tô fazendo isso já faz algum tempo e vou parar bem agora? Porque eu simplesmente acho que isso é uma coisa saudável a se fazer. Ué, mas se você acha que é uma coisa saudável, então por que você vai parar? Porque eu não carrego essa bandeira. Eu decido não registrar o meu nome junto com essa função, né, que entra em debate político ou religioso. Pra mim, não vai dar certo. Como eu falei no vídeo anterior, se você me conhecer pessoalmente, aí beleza, aí a gente pode até falar sobre isso, mas eu não quero gerar conteúdo em cima desse tema. Por respeito. Quando eu falo da Bíblia, eu estou falando do livro que tem o Velho Testamento de origem hebraica e o Novo Testamento, até o livro de Revelações ou Apocalipse. E por sinal, eu mesmo já assisti várias pessoas dando interpretações do livro. Não posso dizer que nenhuma está errada e também não posso dizer o contrário. Então já tem muita gente fazendo isso. E por respeito, eu decido evitar, porque não é a única
fonte religiosa que existe por aí. Existem pessoas que acreditam em outros livros. E também não posso falar que essas pessoas estão certas ou estão erradas. Entendeu? Então, por respeito, eu não vou mais falar de religião aqui. Beleza? Então, eu vou trazer pra vocês mais o meu rosto, mais coisas que eu quero falar, mas que não entrem nesse tipo de conversa, porque a coisa fica muito pesada. E acho que quando a gente mira o foco pra outra coisa, dá pra gente viver mais leve. No entanto, existem conteúdos que são da mesma linhagem, são da mesma natureza, porém são não religiosos e são libertadores. Eles vêm agregar porque são conhecimentos que, se aplicados de forma adequada, vão te transformar em uma pessoa mais poderosa. E se for um tema que vai contra o seu paradigma, se você não sabe o que é paradigma, assiste o vídeo anterior que eu estava falando sobre isso também. Esse vídeo aqui está fazendo parte de uma playlist que chama De Onde Vêm as Joias. Ou De Onde as Joias Vêm, alguma coisa assim. Então, como tá numa playlist, esse aqui atualmente é o último vídeo, né? Então se você clicar no vídeo anterior, você vai pro vídeo que eu tô falando de paradigma. Então, se esses temas que eu decidi abordar a partir de agora, que não são de origem religiosa, mas têm a mesma raiz, forem contrários ao seu paradigma, se permita sair da sua zona de conforto e prestar atenção no que eu tenho para falar a respeito desses temas. Porque eu posso estar certo ou não. Se eu estiver certo, você tem que me agradecer. Porque tem outras pessoas também falando desse tipo de coisa que eu tô pensando em começar a fazer, mas nenhuma delas vai fazer igual a mim, porque cada um tem um jeito. E se você tá assistindo o meu vídeo, é porque eu, de alguma forma, toco na sua mente, no seu coração. Então, talvez a forma que eu falo, ou a forma que eu penso, tenha a ver com você. Por isso, fica aqui comigo. E aí não tem nada de errado em você mudar a sua cabeça, mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. A princípio, o novo assusta mesmo. E eu quero fazer algo que seja novo, entendeu? Não quero teclar em um botão que todo mundo já tá... Não, isso não é pra mim. Considero isso como moda. E não é bem isso.
Porque a moda passa. Pode ser que a coisa esteja borbulhando agora, mas daqui um ano. E é por isso que eu me interessei em falar de termos religiosos, porque esse é um tema que está sendo debatido, que está sendo conversado há milhares de anos. Muda os personagens, mas o tema continua, né? E esse é o mesmo motivo pelo qual eu quis parar. Porque acho que estamos em um ponto do qual é o seguinte: tem pessoas que podem falar a respeito da religião, ou que assumem a responsabilidade de falar a respeito. Daí, essa pessoa ganha influência. E as pessoas que estão sob a influência dessa que decidiu falar sobre a religião, a maioria delas são ótimos seguidores. Ou seja, concordam com todos os comandos do líder e também com as opiniões. Então você tem uma pessoa que dá opinião e milhares de pessoas que não formam opiniões, que apenas concordam. Então, se eu começar a formar uma opinião e puxar alguns seguidores para mim, eu vou estar causando algum desconforto aqui para esse líder. E não é isso que eu quero. A princípio, para isso acontecer, eu teria que causar um desconforto para esses seguidores que estão confortáveis com esse líder. Mas eu chego e falo para eles: ei, sabia que esse líder tá falando algo que não é legal para você? Quer saber como? Deixa eu te explicar. Aí a pessoa entende e fala: opa, isso é real, não tá legal para mim não. Então eu gerei desconforto para os seguidores. Também é alguma coisa que eu quero recusar. Vou ficar bem na minha. Já tem muita gente falando sobre isso. Beleza? E se no caso você é uma pessoa curiosa e achou esse meu conteúdo, você não vai me seguir, porque eu não quero que a minha audiência seja feita de seguidores. Eu quero que a minha audiência seja de líderes. Entendeu? Seja de pessoas que vão causar impacto positivo. A princípio, a gente vai ter que atrapalhar alguém. Porque as coisas nesse mundo não estão do jeito que a gente quer. E se a gente permanecer parado, as coisas vão continuar do jeito que a gente não quer. Então, se tem alguma coisa que a gente quer mudar, nós temos que fazer a mudança. E aí volta pro clichê, né? Mas como eu começo? É aí que tá. Então por que as pessoas não começam? Com medo. Com medo de errar. E esse medo nem é de todo mal. No livro Pense e Enriqueça, no último capítulo, a gente lê como superar os 6 fantasmas do medo, que são medo da pobreza, medo de perder um amor, medo de envelhecer, medo de adoecer, medo da crítica e medo de morrer. Já falei? Medo de morrer, medo de envelhecer, medo de perder um amor, medo da crítica, medo da velhice e medo da crítica. Não sei se eu falei certo, mas enfim. Quando a gente tem medo de fazer um começo, pode ser que a gente tenha algum desses medos ou mais. Pode ser que a gente tenha 2, 3 medos.
em relação a uma tomada de decisão. Mas isso não é de todo ruim. O medo pode proteger a gente. Saca só, se você é uma pessoa que está revoltada com a situação atual, quer provocar uma mudança, e aí você toma uma decisão baseada no seu entusiasmo, baseada na sua força de vontade. Você provavelmente vai errar. E baseada numa consciência ingênua, você não tem noção do poder contrário a você. Ou seja, por que as coisas estão como estão? Tem gente que acredita, porque Deus quer. E tem gente que sabe que pessoas tomam ações e fazem o mundo ser do jeito que é. Agora, aquele que pensa que Deus quer que seja assim, então eu vou me revoltar contra Deus, e aí toma uma decisão, acaba provocando desconforto para as pessoas que controlam a situação. Essas pessoas pensam e conseguem combater essa situação desconfortável. Então, é bom que você tenha medo de causar um conflito ou uma situação desconfortável para alguém poderoso. Porque se você toma uma decisão mesmo de alterar o jogo e você acaba trazendo uma situação desconfortável para o líder, né, o poderoso, aí você vai cair e você não vai nem saber de onde o golpe veio. Então, o medo não é de todo mal, beleza? Por isso é interessante que a gente estude, para que nós possamos possuir uma mente ou uma consciência crítica, ou seja, calcular os nossos movimentos, saber de onde cada atitude pode vir, né? Claro, a gente nunca vai saber o que todas as peças do tabuleiro podem fazer, a menos que a gente tenha uma perspectiva ampla e crítica. Beleza, então, você que tem medo de começar, você que tem medo de tomar uma atitude, tá certo. Mas então, se prepare. Entende? Existe uma diferença de fazer sem preparo e de se preparar para fazer. Mas também não caia naquele dilema, né, de ficar se preparando para sempre. Ah, eu tô me preparando para a hora certa. A hora certa nunca vai rolar. Então, não abusa desse preparo. Siga sempre sua intuição, porque a sua intuição guia o momento. Beleza? Então, não tenha medo de mudar sua cabeça. Não tenha medo de sair da zona de conforto, de assumir que talvez você esteja errado ou errada, de assumir que você não é uma pessoa que dá o 100% de potencial possível que poderia dar para viver uma vida melhor. Assuma. Porque se você vestir essa carapuça, né, como diz, se você se identificar com isso e tomar isso como ofensa, primeiro que eu não tenho nada a ver. Eu tô falando para quem quiser ouvir. E segundo, que a responsabilidade é toda sua. A gente não pode ficar culpando os outros. Temos que assumir a responsabilidade.
Mas é fácil pra mim falar, né? Só falar. Não, vamos lá, então vamos conversar sobre atitudes e sobre mudança de paradigma. Vou contar a história da minha vida aqui rapidinho, a partir dos meus 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu estava terminando a minha escolaridade do ensino médio. A partir dos 18 eu já teria encerrado. Aqui no Brasil a gente com essa idade tem que fazer todo aquele procedimento do exército, iniciar uma faculdade, começar um trabalho se ainda não começou e por aí vai. Casar, né? Eu queria continuar trabalhando, porque com 17 anos eu desejava muito um emprego já, queria uma fonte de renda. E aí eu costumava visualizar o que eu queria. Tinha um vizinho meu do bairro onde eu morava, que trabalhava num lugar legal, e eu pensava, putz, eu queria trabalhar num lugar legal também. E acabei conseguindo. Tentei, a princípio parecia que não deu certo, então tentei em outros, que seriam lugares não tão legais quanto que eu queria, mas como eu precisava, eu fui. Mas acabou que eu consegui aonde eu queria. Eu ganhava pouco, o meu primeiro trabalho registrado foi como jovem aprendiz. E aí... é aquele trâmite, né? Você é contratado por uma empresa que te terceiriza o seu trabalho, né? Então eles te registram, mas eles te empregam em outra empresa. Eu ganhava bem pouco. Foi muito interessante. E eu queria continuar. O meu contrato seria de 1 ano e meio, parece. E até então, antes dos meus 18, eu teria só 6 meses de trabalho. Falhei várias vezes durante esse trabalho. Cheguei atrasado algumas vezes. Enfim, cheguei a faltar. E também fiz coisas bem interessantes durante esse tempo, porque como eu ganhava pouco no caso assim, dava pra comprar um tênis e sobrar, sei lá, nem metade do salário total. Um tênis comum, tá? Um tênis não aqueles falsos, mas também não aqueles que são colocados na vitrine por um preço exorbitante. Era um preço médio de um tênis. Como eu sou skatista, eu tinha que ter um tênis adequado para poder andar de skate, né? Porque se eu pegasse um muito ruim, não ia servir. Ia acabar estragando rápido demais. E se eu pegasse um muito bom, ia acabar estragando de qualquer forma, mas eu não tinha como pagar um tênis, gastar o meu salário em um tênis, né? Eu até gostaria, mas não tinha como. Não poderia fazer aquilo. Então eu ganhava bem pouco e aí eu decidia guardar metade e investir outra metade. Já tinha esse insight. Isso não foi algo que me ensinaram. Não foi. Podem até ter falado comigo alguma coisa ou outra a respeito de investir, mas nunca me ensinaram. Nunca. Meu pai, eu lembro que quando eu era bem criança, antes dos meus 10 anos, ele tinha uma loja de galão de água. Acho que ele fazia esse negócio. Então ele era empreendedor, né?
eu tenho até um exemplo, mas hoje em dia ele não empreende, pelo que eu saiba. Ele faz algumas trocas, ah, pega um produto aqui e vem repassa ali, né? Alguma coisa de comida, como ele tem origem mineira, por exemplo. Então às vezes pega um queijo, um leite e passa, mas nada que passe disso. E aí eu tenho até um exemplo. Minha mãe mais que meu pai, ela me deu bastante esse exemplo. Eu lembro que durante a minha infância ela sempre vendia, por exemplo, lingerie na escola que eu estudava. Ela chegava em um dia específico, reunia a diretora, as secretárias, as professoras e levava lingerie e aí mostrava e elas acabavam a comprar, né? Então eu tive um exemplo, mas minha mãe também nunca me ensinou. Ela faria aquilo, eu veria, né? Mas ela nunca falou sobre comigo. Não sei se por falta de interesse meu, acaba que minha mãe e meu pai, eles não são casados desde que eu me conheço por gente. Então, minha mãe sempre comenta, né, que eu sou bem parecido com meu pai. E ela não é a única, então isso deve ser verdade. E como eles tinham um conflito um com o outro, acho que o motivo de eu ser parecido com meu pai ah, deixava com que a gente se afastasse um pouco. Por mais que a gente estivesse presencialmente junto, a gente não trocava muita ideia. Mas eu amo minha mãe, isso não quer dizer que ela me criou errado, nem nada disso. São só casos de família, todo mundo tem algo que é parecido, né? Então, minha mãe me deu esse exemplo, mas nunca falou comigo, então ninguém me ensinou a investir, a separar, mas eu já tinha esse insight desde novo. Aí então, eu separaria um dinheiro, investiria outro como? Deixa eu explicar pra você. Vamos supor que com essa idade, 17 anos, eu morava em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo, tá? Eu moro numa região de São Paulo. E nessa época eu morava em outra. Era uma região do interior de São Paulo. Eu trabalhava no centro de São Paulo, então eu tinha que pegar trem. Não tinha carro, não tinha moto, não dava pra ir de bike. O transporte que eu tinha que fazer, que pegar, era o trem. Aí, eu via que no trem tinha duas pessoas, dois tipos de pessoa, né? As pessoas que, pô, estavam cansadas, seja super cedo, pegando o primeiro trem do dia e já estão cansadas. E aí querem, meu, achar um assento ou, sei lá, achar um cantinho mais confortável. Ou tinha umas pessoas que estavam vendendo ali alguma coisa, algum produto. Raramente algum serviço, algum produto. E aí eu pensei, pô, tem que me tornar essa pessoa, porque eu tô pegando esse trem obrigatoriamente. E se eu puder passar o tempo nele gerando algum lucro, que seja. Então eu tentava já separar o dinheiro para investir comprando produtos, como paçoca, por exemplo. E aí eu entrava no trem e falava paçoca, paçoca. Entrava na escola, falava paçoca, entrava no trabalho e falava paçoca. Só que a minha mãe já não estava gostando muito disso. Com uma consciência mais crítica da vida e não tão fantasiosa, ela reparou, bom, Matheus tem até
que uma intuição legal, mas ele não tem cabeça. Então ele pode até ter uma intenção positiva, mas ele pode se meter em furada. Como por exemplo, no trem eu tinha dois inimigos declarados. Um era o guarda do trem, que uma das funções prioritárias deles eram parar os vendedores ambulantes. E o outro era o próprio vendedor ambulante, porque ele poderia pensar, me ver como uma concorrência. E de fato aconteceu. Eu consegui sempre fugir dos guardas, mas uma vez veio uma turma de vendedores, me viu vendendo e falou, ó, no próximo vagão você vai sair, a gente vai te bater e vamos pegar seu dinheiro. E no próximo vagão, na minha frente, assim, na porta que eu tava, tinha um guarda. Aí essa turma fingiu que não me conhecia, fingiu que eu não tava fazendo nada ali, saiu. E a partir de então eu parei de vender no trem, só no trabalho, na escola e na rua. Então, sim, eu poderia me meter em furada fazendo alguma coisa ou outra ali durante aquela fase da minha vida. Então ela falou, Matheus, eu separei um dinheiro aqui pra você e você vai estudar fora, aprender inglês, já que você não quer estudar, já que você não sabe o que você vai estudar, você vai pra fora, talvez quando você volta você já saiba. E como eu já estava trabalhando, registrado, né, como jovem aprendiz no setor de hotelaria, que trabalha com turismo, eu fui estudar turismo lá fora. Quando eu voltei, eu tentei aplicar o meu currículo na indústria de turismo, em hotéis. E a princípio não deu certo. No ano seguinte eu tive que achar alguma fonte de renda ali, algum trabalho. Voltei a empreender, porque nenhum dos trabalhos eu conseguia me encaixar mesmo, dava até certo, mas alguma coisa em mim falava não, não é isso. E aí eu voltei a empreender, falhei de novo no meu empreendimento. E então eu comecei a gravar os vídeos assim, de forma que eu tô fazendo agora, né? E eu tinha uma meta. A partir do momento que eu voltei pro Brasil, eu pensei, eu tenho que vazar do Brasil. Porque eu tinha conhecido uma realidade diferente. E pensei, não dá mais pra me acostumar com a realidade brasileira. Então eu tinha a meta, voltar pro Canadá. Mas o dinheiro que minha mãe separou pra me levar pra lá é uma grande quantidade. E aí eu pensei, tem que voltar. Certo. O que eu fazia? Eu empreendia, eu buscava alguma forma de viver e sempre fazendo o que eu gostava. Nem sempre, mas na maioria do tempo. Eu voltei do Canadá e eu já ia pra rodas de rima, fazer minha presença. Não dava certo, mas eu tentava participar desse meio.
enquanto eu empreendia e tudo isso. Mas nada, não dava certo. E eu arrumava alguma coisa para estudar. Não queria fazer faculdade. Até passou pela minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei a fazer presença numa sala de aula dentro da USP, que ia começar a tratar de estudos preparativos para o vestibular, mas rapidamente a gente iniciou o processo pandêmico no mundo todo, né? O que travou muitas coisas, inclusive essa aula aí que eu tava falando agora. Então, fui tentando várias coisas, fui tentando, mas sempre algo ligado ao que eu pudesse gostar, ao que eu pudesse achar que fosse relacionado com a minha personalidade, meu caráter. Tá. E não mudava de ideia. Pensava, pô, tem que voltar tem que sair do Brasil. Não mudava de ideia, não mudava. Até que, eu caí na real e falei assim, pra mim mesmo, né? Pessoa, essa realidade tá distante. Assim, olha pra si. Olha para suas condições. Você tá longe. Você tá sozinho e você tá longe. E quando eu parei pra pensar assim, já era pandemia. Tá. Pra chegar aqui vai ser bem mais rápido do que a história, o que foi a história até chegar nesse ponto, tá, da pandemia. Daí eu pensei, beleza. Então, só recapitulando. Antes de ir pro Canadá, eu tava numa região de São Paulo, no interior no caso. Fui pro Canadá, voltei, tava ali na mesma região, começou a pandemia. Falei, cara, você quer mudar as coisas? Mas você quer mudar assim, ó, num passe de mágica. Você quer sair da onde você tá e ir lá pro topo do mundo. Vamos dizer, né? Topo do mundo. Não vai dar certo, cara. E o tempo vai passar e você vai continuar. Então é o seguinte. O que você pode fazer hoje pra mudar um pouco? Então foi aí que eu mudei minha cabeça. Isso que eu tô querendo te falar nesse vídeo. Não tenha medo de mudar de ideia. Eu pensei, tá, eu quero sair do Brasil, beleza. Mas eu quero sair do Brasil pra onde? Rumo à América do Norte, né? Tá. Mas não vai dar. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar sair dessa região aqui, meio afastada do centro de São Paulo, e morar no centro de São Paulo, onde eu tenha mais acesso, onde eu tenha mais oportunidade. Posso. Então vamos planejar. Até então, o meu foco era América do Norte, América do Norte. E aí o foco virou centro de São Paulo. Então, eu, como diz, né, eu movi um palito aqui, um palito ali,
tava no centro de São Paulo. E foi assim, ó, rápido. Eu mudei a cabeça, consegui construir aquela... Consegui concretizar a meta, vamos dizer assim. Porque uma coisa está junto com a outra, né? Você muda a sua cabeça, você começa a se comportar de outra forma. Tava lá no centro de São Paulo. Daí o tempo foi passando e eu conseguia sustentar aquele padrão. E aí pensei, bom, que estilo de vida que eu quero viver lá no Canadá de novo? Eu quero ter uma casa? Quero. Eu quero ter um carro? Quero. Eu tenho uma casa em São Paulo? Mais ou menos. Tenho um quarto alugado dentro de uma casa. Eu tenho um carro? Não, tenho uma bike. Se eu conseguir uma casa e um carro, eu vou chegar mais perto da meta do Canadá? Teoricamente vou. Então beleza, vamos elevar esse padrão. Vamos sair desse quarto pequeno e ir para um maior. Beleza, consegui também. Tá. Agora vamos para um apartamento. Vamos para um triplex. Vamos pegar uma nave. Vamos, pô. Vamos, por que não vamos? Eu não consegui sair lá do interior, vir pro centro. Não consegui melhorar o padrão. Por que eu não posso continuar melhorando o padrão? Foi aí que no meio dos meus estudos eu escutei duas pessoas conversando. Uma delas costuma sempre estar em vários países aí do mundo, naquela época, e até hoje essa pessoa ainda faz isso. Tá sempre fazendo vídeos aqui pra internet falando: ah galera, hoje eu tô aqui em tal país, aí amanhã, ah, tô em outro. Essa pessoa tava conversando com outra aqui no Brasil, né? Aí essa pessoa no Brasil tava falando: ah, então, tô morando aqui numa praia, numa casa aqui na frente da praia. Daí o que tava lá fora falou: caramba, você tá bem, hein, amigo? Aí o outro falou: não, mas se você souber o bom negócio que eu fiz pra estar aqui, aí só bastou isso. Eu ouvi isso e eu pensei: opa, calma aí. Eu tô querendo elevar o padrão, certo? Certo. E eu já tava fazendo as contas. Eu não tava viajando na fantasia, eu tava pensando: quanto que eu preciso ter pra alugar um apartamento que eu quero? Pesquisava, é esse valor. Tá, então eu já tava fazendo as contas. E aí eu precisava escutar só isso, que o cara falou assim: eu tô vivendo um padrão de vida ótimo, melhor do que se pode ter no centro de São Paulo, por mais que eu gosto muito do centro de São Paulo. Mas não vamos negar, né? Deixa eu mostrar aqui onde eu tô. Vem comigo, vem comigo. Aqui improvisa isso aí. Improvisa isso aqui mesmo. Nossa, tá muito calor aqui no telhado. Ó, em São Paulo você pode ter um padrão de vida muito bom. Eu não tô aqui pra falar dos prós e contras de São Paulo, tá? Só tô falando que, vamos e convenhamos, é muito bom o padrão de vida em São... Mas aqui, ó, não quero me gabar, tá? Mas ali embaixo tá correndo um remanso, ou seja, água cristalina, água pura, para refrescar nesse calorzão. E por aqui tem outras várias. Tem praia aqui também, várias, onde eu tô. Tá, mas não tô querendo me aparecer aqui, certo? Se eu quisesse eu já teria ido para vários picos e inclusive vou, mas não para me aparecer. Mas se eu quisesse eu já teria ido para vários picos
que são lindos, maravilhosos, e feito pose assim, e falado, ó galera, mas não. Então eu escutei o cara falando, pô, tô aqui e você não sabe, tipo, eu tô gastando uma quantidade, pô, deixa eu sair muito aqui do sol, colar aqui mais pra sombra. Aí. Tô gastando, pô, um preço bom. Daí eu só precisava escutar aquilo, eu pensei, pô, eu quero aumentar o meu padrão. E com isso eu vou ter que, ter uma fonte de renda exorbitante. Sendo que eu posso elevar o meu padrão sem gastar tudo isso. Nossa, hoje o dia tá me ajudando, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu entrar. Daí, nossa, tá muito bonito. Que isso. Daí, pensei, putz, é isso que eu vou fazer. Vou elevar o meu padrão e tentar agir de acordo com a minha realidade. Porque, pô, como que eu vou construir uma fonte de renda agora que me pague isso que eu quero? Não conseguia planejar nada, não conseguia pensar em nada. E pensei, bom, no litoral eu posso ter alguma chance. Porque como eu sou formado em turismo e o litoral chama turismo, eu posso ter oportunidades que até então eu não tinha encontrado em São Paulo. E foi o que aconteceu. Detalhe, eu consegui sair lá da região do interior de São Paulo para a região central, empreendendo, tá? Eu posso falar detalhes em outros vídeos, mas foi empreendendo e não foi assim, tipo, com uma ideia miraculosa. Foi assim, eu falei que não ia falar, mas enfim. Durante a pandemia tinha um negócio chamado trabalho essencial, que era de entregas, né? As pessoas levavam comidas para as outras que queriam não sair de casa. Daí eu pensei, pô, posso tentar fazer isso. Tem uma bicicleta aqui do meu pai, e vou pegar a bicicleta e compro o caça-palavras, e enquanto não cai nenhuma entrega no aplicativo, eu vou fazendo as vendas do caça-palavra. Aí fui vendendo caça-palavra, uma pessoa estava no restaurante, comprou e falou, tô vendo que você tá com a mochila de entrega, você não quer entregar pra gente? Daí eu fechei lá um pacote de trabalhar para essa pessoa, para esse restaurante, que é muito gostoso. Eu quero trazer vídeos que provam isso, que mostram isso, tá? Pra vocês verem que não é papo furado. E que indicam, inclusive, uma forma honesta de elevar seu nível. Né? Porque tava comendo muito bem ali a partir daquele momento. Eu sou muito grato. Tá. E informei ali o pessoal do restaurante o seguinte, ó. Antes da pandemia começar, eu tava correndo atrás de trabalho, inclusive tava praticamente conseguindo. Mas aí começou a pandemia e aí congelaram as vagas, mas podem ser que me chamem aí novamente, tá? Se as coisas melhorarem. Então eles já sabiam. E foi o que aconteceu. Na verdade, uma vez eu tava de folga, fui visitar minha mãe, minha irmã. E aí minha mãe falou, e aquele trabalho lá, hein, Matheus? Você não vai dar um toque? Quem tá interessado é você, não são eles que tem que correr atrás. Você vê que minha mãe é foda. Daí ela, no bom sentido. Daí eu falei, pô, de verdade. Mandei um texto lá, um e-mail, dizendo que, pô, quando eles pudessem, que eu estaria ainda disposto. E aí, pouco tempo depois, um dia, dois, me ligaram. Ô, você ainda quer? Quero. Então,
Não vou falar muitos detalhes não, mas consegui um trabalho legal, inclusive que algumas pessoas da minha família começaram até a me respeitar mais por causa disso. Porque até então eu tinha ido pro Canadá e voltado pro Brasil, então eu perdi várias oportunidades, né, lá no Canadá, porque eu poderia ter ido e não voltado, certo? Eu poderia ter ido e me casado com alguém de lá, eu poderia ter ido e conquistado uma independência e ter ficado por lá, enfim. Então, pelo fato de ter voltado do jeito que eu voltei e tudo, eu fiquei 1 ano e 6 meses lá, tá? Aprendi muito inglês, fiz muita coisa muito boa lá, mas voltei pro Brasil. Aí, bom, algumas pessoas pensam, putz, a mãe do Matheus investiu tanto, né? E meio que pra nada, né? Porque eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, pra ser sincero. Eu voltei só com uma carga de experiência impagável pelas decisões que eu tomei lá, por tudo que eu decidi viver lá. Mas isso não é válido, não é palpável, a menos que eu prove, entendeu? A menos que eu prove que eu realmente aprendi inglês, a menos que eu prove que eu realmente evoluí como ser humano, como espírito, isso não é palpável. Então as pessoas não conseguem reconhecer o valor que havia dentro de mim no momento do retorno. Isso aí. Então as pessoas começaram ali a me respeitar um pouco. Eu dei motivo para elas me respeitarem, né? E por alguns meses, acho que 6 meses. Assim, não ao todo, né? Eu fiquei ali tempo no restaurante, aí consegui aquele emprego bom que eu tava tentando assim da pandemia e fiquei ali um tempo. Mas pensei, bem, não é bem isso que eu quero. Porque é o seguinte, eu consegui esse trabalho bom e tava recebendo bem. E aí falei pro restaurante, ó, como eu vou trabalhar em casa, né, a partir de agora, para essa empresa, eu quero evitar tempo na cozinha fazendo minha comida. Eu posso comprar com vocês aí mensalmente? Falaram, pode. Aí beleza. Então eu fiz isso. Tá. E aí, quando eu saía no intervalo de almoço, né, pra buscar essa refeição, eu pegava minha bicicleta, ia lá no restaurante, voltava, pensava, putz, hoje tá um dia tão lindo, tão maravilhoso.